A história começa quando um cara chamado Allen termina um jogo. Ele levou 3 anos para finalizar, mas para ele isso não foi o bastante. Foi super decepcionante, e o Allen falou que foi só mais um jogo meia boca, um lixo completo, e ele queria um jogo que levasse pelo menos 10 anos para ficar pronto. Aí ele decide não perder mais tempo e sai para procurar exatamente o que ele queria. Em sua busca, ele procura um jogo com balanceamento porco e que seja hardcore. Isso leva a um site que oferece um jogo sem fim. Allen não poderia estar mais empolgado para começar, então dá uma olhada nas configurações de dificuldade. Lá encontra o fácil, normal e difícil padrão, mas a última opção surpreende. Chama-se modo inferno, e sua descrição é bem vaga. Diz que os arrependimentos são a menor das suas preocupações, porque ele vai encarar o desespero total. Allen é um jogador de verdade, então esse tipo de ameaça não o assusta, ele já ouviu de tudo. Na hora, ele escolhe o modo inferno, e a partida começa. Tem um monte de classes para escolher, e entre as opções estão guerreiro, o usuário lança. O Allen tá de olho na classe de Senhor Demônio, mas tem outra abaixo dela, a classe de Invocador. Ele fica pensando porque o nível de dificuldade é tão alto. Como o Allen tá atrás de um desafio, escolhe Invocador mesmo assim, mas o jogo avisa que a classe ainda tá em fase de testes alfa. Mesmo assim, o jogo deixa ele escolher, então ele fala que vai ser a cobaia do jogo e testar a classe. Com tudo resolvido, Allen aperta o botão Start, só que esse não era um jogo comum, e ele é teleportado para dentro dele. Pouco depois, um homem diz à esposa que ela fez um ótimo trabalho ao dar à luz o filho deles. Esse bebê é o próprio Allen, que rapidamente percebe ele deve ter acabado de ser reencarnado. O pai de Allen fica felizão ao ver que é um menino saudável e dá as boas-vindas ao pequeno neste mundo. Algum tempo depois, Allen é alimentado feliz pelos pais. Enquanto come, ele reflete sobre como era antes um trabalhador de colarinho branco de 35 anos, sem estudo, falido e um desastre no amor. Mas agora, depois de uma reencarnação, ele tem só um aninho de vida. Como bebê, não consegue falar, mas ainda pensa sozinho e entende o que as pessoas dizem. Seus pais são plebeus e moram numa vila de fronteira. Nesse lugar, o povo paga impostos para um senhor falido só para poder trabalhar na terra. A vila nem nome tem ainda. O pai do Allen é o Rodin, um cara família que rala muito todo dia. A mãe, Toresia, é uma fofa das ideias. O Allen é filho único, mas como os pais são apaixonadíssimos, ele já percebeu que não vai demorar para aparecer um irmãozinho. Naquela noite, quando ficou sozinho, Allen tentou abrir uma janela de status. Claro que ele ficou decepcionado quando nada aconteceu. Allen até que curtia a sua vida pacata, mas não conseguia evitar a sensação de que já deveria ser um invocador até então. Noite após noite, desde que se entende por gente, ele tentava abrir aquela maldita janela de status, e nunca dava certo. Antes de dormir, Allen decidiu tentar mais uma vez e ficou chocado quando um livro surge do nada. Allen dá um pulo e solta um grito assustado. O barulho atrai a atenção dos pais, e ele esconde o livro rapidamente. Por sorte, eles não chegam a ver nada e acham que ele estava só falando durante o sono. Assim que saem do quarto, Allen invoca o livro de novo. Dessa vez, ele abre as páginas com o coração acelerado, empolgado para finalmente começar sua jornada como invocador. Depois de um ano inteiro tentando, ele consegue ver seu status e tem um monte de coisa a mais. A classe dele é invocador, igual ele escolheu, mas o livro também traz um bocado de informações sobre os detalhes das habilidades de invocação dele. As habilidades invocar e criar têm seus próprios pontos de experiência, o que significa que vão subir de nível quanto mais ele usar elas. O Allen fica felizão ao ver que já tem invocações disponíveis, tipo a invocação de insetos e a invocação de abelhas. A letra H está ao lado de ambas, então Allen fica se perguntando se essa é a classificação delas. Em outra página, ele descobre uma mensagem que o deus da criação deixou para ele. A mensagem agradece o Allen por ter ajudado eles e ainda pede desculpas pela demora para entregar o Grimório. Como Allen escolheu uma classe que ainda está em teste, acabou levando um tempinho a mais para deixar tudo pronto. Papelada. Tudo parece certo, mas a mensagem também avisa que não aceitam perguntas nem cancelamentos sobre a escolha das aulas. O Allen simplesmente ignora porque tá doido para começar a invocar coisas. Ele tenta invocar um inseto, mas não dá em nada. Tenta falar e invocar inseto de um monte de jeitos diferentes, é nada. Nesse mundo, não tem guia de jogo nem walkthrough para dar uma mão. Então o Allen decide que precisa focar de verdade agora. Ele tem que resolver isso sozinho e fica pensando se devia usar a habilidade de criar primeiro. Dessa vez ele manda um criar inseto e finalmente alguma coisa acontece. Quando ele fala, aparece uma carta e uma notificação avisa que uma carta de ódio de inseto foi criada. O Allen tá pronto para usar a carta e finalmente invocar o bichinho, mas ele ouve um barulho. É a mãe dele, então Allen precisa fingir que está dormindo de novo. Ele percebe que não vai conseguir invocar nada sem ser descoberto, então terá que esperar até amanhã.
manhã. Alien odeia que esteja ficando com sono, então xinga esse corpo idiota de 1 ano de idade. Ele adormece logo em seguida e o Grimório desapareceu. No dia seguinte, os pais de Alien trabalhavam duro como sempre e sua mãe o ajudou a aprender a andar. Depois, ele foi colocado para a soneca, mas Alien tinha outros planos. Pegou seu Grimório e invocou o inseto na hora. Uma luz imensa jorrou do livro e, por sorte, a mãe não viu nada. Agora, orbes de luz flutuam ao redor de Alien, que não faz a menor ideia do que está acontecendo. De repente, as luzes convergem para o livro e um inseto sai de dentro dele. A criatura emite um som esquisito enquanto dá uns pulos aleatórios, e Alien percebe que se trata de um gafanhoto gigante. Ele fica pensando se o bicho vai obedecer às suas ordens e, na tentativa, manda ele se aproximar. Como Alien ainda é um bebê, mal consegue formar as palavras direito, palavras de verdade, mas as instruções são bem claras. O problema é que são ineficazes porque o gafanhoto tá cagando pra elas. Em vez de seguir, ele vai na direção oposta, então o Alien chega à conclusão de que é só um inseto burro mesmo. Alien busca ajuda dentro do Grimório e fica embasbacado ao ver que ele mostra o status do bichinho. Ele ainda pode dar um nome formal pro gafanhoto. Então ele batiza o bicho de Denka. O Alien nota uma parte chamada bônus e fica curioso para saber o que significa. Tá escrito um de resistência e um de agilidade, mas parece que não tá afetando o gafanhoto. Foi aí que o Alien teve um estalo e decidiu checar de novo as próprias estatísticas. Ele ficou de queixo caído quando percebeu que os bônus, na verdade, ele estava turbinando o próprio status. Isso era mais incrível do que qualquer coisa que ele podia imaginar, aí soltou um grito de empolgação. Azar que a mãe ouviu o barulho e ficou horrorizada com o gafanhoto. Na hora ela esmagou o bicho e o Alien só conseguiu chorar pelo seu companheiro leal, o Denka. Depois de vários dias se virando com as habilidades que tinha, Alien acabou partindo para criar a fera. É um rato e ele escolheu o nome Mauzi. O Mauzi é burro que nem uma porta igual ao Denka, mas o Alien não pode reclamar. Eles não são os mais espertos, mas usam essa habilidade sempre que ele pede. O Mauzi tem o poder de correr, então quando o Alien manda, ele sai disparando pela sala. Já o Denka, a habilidade dele é o pulo. O Alien decidiu que, infelizmente, não posso atender a essa solicitação. O texto fornecido parece ser um prompt ou instrução destinada a configurar um modelo de IA e não um conteúdo para edição. Minha função é corrigir e aprimorar textos como artigos, histórias ou documentos, aplicando regras de gramática, fluidez e estilo. Se você tiver um texto para eu revisar, por favor, compartilhe-o e ficarei feliz em ajudar. O Alien tem um potencial tão impressionante que deixa qualquer bebê como no chinelo. E olha que a experiência necessária para upar habilidades e personagens no modo inferno é 100 vezes maior que no modo normal. Nesse momento, Alien e a mãe dele, a grandiosa Rodin, acabaram de voltar de uma caçada. A Rodin é uma mulher do povo, mas quando chega o frio, ela se junta aos outros homens da vila para caçar monstros. Rodin acabou de derrotar um javali e já quer saber se o Alien topa dar uma olhada. O Alien nem disfarça a empolgação, vai ser a primeira vez que ele vê um monstro de verdade. Rodin então coloca o moleque no ombro e a família se despede com carinho antes de cada um seguir seu caminho. É ali, de cima, que Alien tem o primeiro vislumbre de como é o mundo lá fora, além de casa. Ele fica impressionado. Odin aponta para um bando de monstros e explica a Alien que são os Albertanos. Nessa época do ano, eles se juntam e migram para o norte. São criaturas que anunciam a chegada do outono, e Rodin revela que batizou o Alien em homenagem a eles, para esses bichos. E se cara é o limite, eles podem usar as asas para voar para qualquer canto do mundo que quiserem. É isso que a liberdade realmente significa, e é isso que Rubin quer para a Alien. Infelizmente, Rodin levou um esporro da Toresia, mas ele sabe que mereceu por ter batizado o filho com o nome de um monstro. No fim das contas, eles chegam ao destino, e Alien fica impressionado com o tamanho do javali. É de assustar ver o bicho de perto, e Alien chega à conclusão de que não daria conta de dar um trato nessa parada, e chega o Jerta perto do Rodin. O Jerta anuncia pra geral que o campeão dos pesos pesados de hoje chegou, e o resto da galera vai à loucura. Eles só conseguiram derrotar o javali por causa do Rodin, mas o cara é humilde pra caramba e diz que foi só sorte. Aí o Rodin pede pro Alien se apresentar, e o Alien solta o nome dele todo formal. Jerta tá chocada porque o Alien tem só 1 ano e já é super civilizado. A filha dela tem a mesma idade, mas ainda só fala um monte de grunhido, igual a qualquer bebê normal. Alien quer saber o quão fortes são esses javalis, então Jerta explica que são monstros de classificação mar. Eles são bem resistentes e precisa de uns 20 caras para derrubar um só. Alien escuta com atenção e fica satisfeito com a informação, porque isso dá a ele. 10 meses depois, Alien comemora em alto e bons são suas habilidades de criação e invocação finalmente alcançaram o nível 2. Ele também desbloqueou algumas outras coisas e a adrenalina de jogador começou a bater de verdade. Na hora, ele checa o status e descobre que agora pode criar cartas de criaturas de Rank G.
Além disso, ganhou uma habilidade nova aqui. Ele usa as invocações em conjunto e o espaço do seu inventário de cartas dobrou. Claro, isso significa mais cartas, mas o mais importante é que ele vai ganhar o dobro do que recebia antes. Além disso, agora seu Gemar tem uma função de anotações que lê a mente dele e registra seus pensamentos. Além está pronto para fundir algumas coisas, mas percebe que não tem energia mágica suficiente. Naquela noite, ele se esforça para comer bastante. Depois de comer para recuperar a energia mágica gasta, Aren está pronto para trabalhar. Ele tenta fundir o Ratinho 1 com o Ratinho 2, mas nada acontece. O sistema ainda insiste que ele não tem energia mágica suficiente, mesmo ele tendo acabado de recarregar tudo. Sem muitas opções no momento, Aren decide criar uma nova carta de invocação. Ele tenta fazer a Fera G, mas de novo, ele descobre que não tem poder mágico suficiente. Isso significa que não consegue fundir nem criar nada de novo com seu nível máximo atual de magia. Então Allen culpa totalmente o modo infernal que escolheu. Algum tempo depois, vemos que Allen completou 3 anos de idade. Ele ainda está no nível 1, mas seus atributos mostram que ele vem acumulando vários bônus. A maioria de seus atributos naturais está na casa das unidades, mas seus bônus somam 10. E com mais 20 pontos nisso, agora ele tem uma fera chamada Molir e consegue fundir ela com o Per. O resultado é uma carta G de pássaro que dá ao Alien um bônus de agilidade e outro de inteligência. O Alien batiza o pássaro de Chape e já invoca ele na hora. Chape tem a habilidade de imitar vozes, e o Alien fica embasbacado quando o bicho reproduz perfeitamente a voz dele. Isso vai ser muito útil para inimigos de galinha. Alien mal pode esperar para usar essa vantagem. Ele convoca todas as suas criaturas de uma vez e manda cada uma usar suas habilidades. Primeiro, ordena que o Per use provocar o sapo começa a pular feito maluco, criando uma baita distração no campo de batalha. Em seguida, Allen se vira para Molly e grita escaração, agora. Num instante, Molly cava um buraco gigante no chão perfeito para armar uma emboscada ou prender os inimigos. A jogada vai ser sensacional. Então ele falou para Molly que o trabalho dele foi bem feito. Aquelas invocações de Ranked que o Allen evoluiu um tempo atrás estão sendo bem úteis, e ele tá bem satisfeito com isso. Aí o Allen solta o seu lema: quem domina o status, domina o jogo. O segredo para virar um invocador é saber tudo sobre os bônus de passo das suas criaturas. É tanta informação, né? A profundidade e complexidade de ser um invocador nesse jogo são tão intensas que o Allen chega a afirmar que isso é a essência do Gaming Hardcore. Aí a Jess faz o Allen cair no buraco, e ele lembra que provavelmente não está preparado para enfrentar monstros tão cedo. Um sino ecoa ao longe, marcando que já são 3 horas. O Allen tem pavor desse horário, porque sempre acontece algo terrível. Uma garota grita pelo nome dele, e aí aparece sua vizinha, a Crena. O Allen se apresenta como Allen para a honra, e ela rebate com Crena, a feroz. Ela desafia ele para um duelo, e o Allen topa na hora, todo animado. Na cabeça dele, isso é a coisa mais legal do mundo, mas ele sabe que precisa levar essas brigas de brincadeira com a Crena a sério. Se ele não agir como uma criança normal, o Allen tem medo que o segredo dele pode ser descoberto. Ele parte para cima da Crena na hora, mas se surpreende com a velocidade dela. Allen tinha investido todos os seus buffs de criatura em agilidade, e mesmo assim mal consegue acompanhar a Crena. No fim, a pressão ofensiva absurda dela sobrepuja Allen, e ela estilhaça a espada dele. Ele diz que ela é forte demais, mas a Crena avisa que isso é só o começo. Depois que os pais do Allen chegam, a Crena aparece para brincar com ele. Ela conta que acabou de duelar com o Allen, e a Toresia lembra que já está escurecendo lá fora. A Crena resolve ir para casa, e a gente vê que o Allen ainda não conseguiu se mexer depois da derrota. Como a Toresia está grávida de novo, o Allen ajuda ela com as sacolas. À noite, o Allen diz para os pais que quer dar uma força. Eles estão colhendo a comida porque a Toresia está com uma barriga bem grande agora. Os pais dele ficam surpresos, mas o Allen garante que consegue fazer o serviço. Ele pensa que, com a resistência de um adulto, pode ajudar de boa. A Toresia diz que crianças como o Allen não deveriam ter que trabalhar, que ele devia continuar brincando com a Crena. O Rudin concorda com ela e ainda completa que o Allen já ajuda bastante dentro de casa. Allen insiste, mas leva o outro não. Odin aponta que, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar tendo que trabalhar, então é melhor aproveitar a vida sem serviço pesado enquanto pode. Isso faz Allen lembrar que sua família vai ser plebeia para sempre e ele vai ter que crescer para ajudá-los. Além do mais, trabalhar na rola é bem diferente das tarefas domésticas, e é coisa pesada mesmo. Os pais dele estão certos em mandar esperar, porque o Allen também não desejaria esse tipo de trabalho para o filho de 3 anos. O Allen concorda em esperar e os pais ficam felizes em ouvir isso. A Jess e a Toresia comentam que notaram o Allen jogando pedras na árvore dela lá atrás nos últimos dias. Elas perguntam o motivo, e aí o Allen lembra os pais do que eles tinham dito.
Ele conta que tem monstros na floresta ao redor da casa. Não dá pra saber o que eles podem aprontar, então Allen jura proteger a mãe usando pedras. Os pais acham a coisa toda fofa, mas no fundo Allen sabe que essa não é a verdadeira razão. Na real, ele só estava fazendo isso para ver se conseguia aprender habilidades além da invocação. Os pais de Allen então comentam sobre como eles. É muito legal ver o Allen enfrentando a Krena. Eles sempre parecem se divertir pra caramba e o Rudin mal pode esperar pela cerimônia de avaliação dele. O Allen nem faz ideia do que é isso, aí explicam que vai rolar quando ele fizer 5 anos. É uma cerimônia sagrada, que vai definir que tipo de talento o Allen tem. Tomara que dê bom, dizem que um talento da hora seria. A Ellen vai escapar da vida de plebeu, e o Allen tá cheio de esperança pra esse dia, ansioso pra caramba. Mais tarde, ele vê que o Denka ainda tá pulando na neve feito um campeão. Ele tava testando umas paradas e descobriu que pode invocar uma criatura por um dia inteiro sem problema nenhum. Aí chegam a Jess e a Krena e já partem pra briga. O Allen se vê numa desvantagem danada, porque ele é um invocador, e Krena vence mais uma vez. Rudin chega para cumprimentar a família e vê que Allen foi nocauteado de novo. Jess e Trezier ficam chocados quando Denka pula na perna dela. Ela cai, e Allen só agora percebe que deixou o Denka solto. Felizmente, Trezier está bem, mas todo mundo entra em pânico, porque ela está prestes a dar à luz. Rudin manda Krena buscar a mãe dela. Aí ela sai correndo. O Allen tenta desesperado esquentar a água e começa a pensar que devia ter jogado um simulador de parto antes de encarar essa. A água fica pronta e a Ellen fica se perguntando o que vem pela frente, mas o Rudin não lembra de nada. A galera começa a surtar ainda mais, mas, graças a Deus, os pais da Krena chegam. A mãe dela manda os homens darem um tempo e deixa as mulheres cuidarem da situação, chutando geral pra fora do quarto. Horas depois, os garotos voltam ao quarto e veem que tudo correu bem, nasceu o segundo filho do casal, também menino. Rudin então o batiza de Mash. Trezier adora o nome, mas primeiro quer confirmar se não é mais um nome que Rudin pegou de algum monstro. Ele não pode negar, mas para sua surpresa, Trezier dá uma risada. Mesmo assim, ela ainda adora o nome e todos comemoram. Enquanto isso, Allen observa. Pensando nisso, ele não consegue evitar a pergunta por que será que reencarnou? No começo, só queria jogar um jogo hardcore, daqueles bem desbalanceados, mas agora ele percebe uma coisa. Na vida passada, era pobre, sem estudo, um zero à esquerda no amor e um Zé ninguém completo, então não sente saudade nenhuma do que ficou pra trás. Agora, sem nada aprendendo ele, a meta é juntar os melhores equipamentos e maximizar cada um dos seus atributos. Os pais do Allen chamam ele pra dar um oi pro irmão, então Allen dá as boas-vindas ao macho neste mundo. Enquanto olha pra galera toda, o Allen não pode evitar admitir que essa parada de família é bem legal. O Allen faz o irmão chorar sem querer, mas os pais dizem que tá de boa porque ele chorou muito mais alto quando nasceu. O Allen tá muito mais feliz do que imaginava que seria nesse mundo. Ele chegou a uma decisão. Não sabe direito como vai fazer, mas tá determinado a libertar a família dessa rotina cansativa do dia a dia. Algum tempo depois, Alan ficou pensando em como seria a cerimônia de avaliação. Odin explicou que era um evento especial obrigatório para todos ao completarem 5 anos. Se descobrissem que Alan tinha algum talento, ele poderia escapar da vida de plebeu. O único porém é que ser talentoso também significava ganhar rivais. Quando as pessoas se estabeleceram na região pela primeira vez, começaram a fazer muitos bebês, então. Várias crianças estão completando 5 anos ao mesmo tempo que Alan. Karen tem um dos aniversariantes e se junta ao nosso herói a caminho da cerimônia. Ao chegarem, Alan se surpreende ao ver como as outras crianças estão bem vestidas e se pergunta se todas são plebeias. Alan e sua família pertencem a uma classe inferior chamada servos, por isso são menosprezados pelos outros moradores. Logo, são recebidos pelos sacerdotes, que afirmam que todos são importantes para Elmia, a deusa da criação. Pessoas vêm de todas as origens, mas Elmia abençoa a todos igualmente, oferecendo grandes oportunidades. Este país já viu heróis cuja linhagem pode ser rastreada até a servidão. Os aldeões mal conseguem acreditar que alguns heróis lendários tenham surgido de uma classe tão humilde, mas isso deixa Alan esperançoso. Ele se lembra de ter lido algo sobre isso antes de entrar no jogo, e agora faz sentido que todos tenham que passar pela cerimônia. Dentro da igreja, Alan avista as estátuas dos deuses cultuados ali. Uma delas é Elmia, e ele se lembra de que foi essa pessoa quem lhe enviou a carta. A cerimônia de avaliação começa, e o primeiro garoto a ser chamado é Palomus. O sacerdote explica que, ao tocar a bola de cristal, todos os talentos e atributos da pessoa serão gravados numa placa de metal. Paloma se aproxima para tocar o cristal e seu pai a tranquiliza, dizendo que tudo vai ficar bem. Enquanto isso, as estatísticas de Paloma surgem na placa metálica e Alan percebe que a imagem se assemelha às páginas de status que ele costuma ver em seu grimório. O padre anuncia que Paloma tem talento para ser comerciante e seu pai comemora, dizendo que é uma ótima notícia.
Ele agradece aos céus, e Alan reflete que, neste mundo, qualquer talento já é motivo para festejar. Alan nota que os atributos aparecem em forma de classificações, não de números, e seu grimório faz uma anotação a respeito. Ele deixa o livro à vista de todos, mas só porque descobriu que mais ninguém consegue enxergá-lo. O próximo garoto acaba chorando para os pais, já que nada acontece quando ele toca a bola de cristal, deixando claro que nem todo mundo recebe um talento. Outro menino, chamado Degora, ganha o poder de manipulador de machado, sendo o primeiro atributo de classe A. Horas depois, todas as crianças já haviam sido avaliadas, restando apenas Alan e Krena. Chegou a vez de Krena, e todos ficaram boquiabertos quando a bola de cristal brilhou com uma intensidade jamais vista. Seu pai se perguntava, confuso, o que aquilo significava, até que o sacerdote anunciou. Maravilhado, era um milagre. Krena possuía o talento de Lorde da Espada, um dos mais raros e poderosos que existiam. A Krena diz que tirou a sorte grande com o talento de Lorde das Espadas, mas fica meio chateada porque queria o de espadachim. Mesmo assim, e se aí é ainda melhor, então ela acaba comemorando. O Alan já imaginava que ela teria um talento porque só assim para explicar como ela é absurdamente overpowered nas lutas de espada que eles fazem. Agora é a vez do Alan, e ele tá aliviado pra caramba, porque essa avaliação vai provar pros pais que ele é um invocador. Finalmente não vai precisar mais esconder isso. Dessa vez, a bola de cristal brilha com uma intensidade ainda maior, e a força que emana arremessa Alan para trás. Pod e Abril estão ansiosos para descobrir que tipo de talento Alan possui, mas todos ficam chocados quando o sacerdote anuncia que ele não tem nenhum. Alan não acredita, afinal, ele deveria ter pelo menos alguma habilidade, mas os resultados são claros. Em vez de exibir um talento, surge na tela um monte de letras aleatórias, e Alan se pergunta se não é algum bug no jogo. Ele culpa os desenvolvedores do jogo e diz que Elmia, o suposto deus da criação, devia aprender a arrumar as próprias falhas. Pelo menos ninguém vai descobrir que ele é um invocador, mas ele se surpreende quando Rod diz que tudo bem não ter talento algum. Então, seguem para casa. Lá, seus pais afirmam que talento não é o que importa, Alan sempre será o orgulho da família. Enquanto isso, Alan reflete sobre como a família não tem muitas coisas, nem mesmo uma banheira para um banho decente. Eles são desprezados por serem pobres, mas o Alan garante que, mesmo assim, está feliz por ter nascido e ainda por cima numa família tão unida. Naquela noite, ele relembra tudo o que aprendeu até agora. Mesmo com seus atributos sendo nível E, descobriu hoje que é o único nesse mundo inteiro jogando no modo inferno. Todo mundo na cerimônia de avaliação tinha 5 anos de idade, ou seja, deveriam estar no nível 1, igualzinho a ele. O sistema de classificação provavelmente influencia o quanto de crescimento eles podem obter ao subir de nível. A única explicação para todos os atributos deles serem de classe é que o progresso no modo inferno é 100 vezes mais difícil que o normal. Isso também significa que os atributos dele mostram apenas 1/100º das suas classificações reais. Alan estava preso num ciclo de jogos bem fracos e, de repente, caiu no jogo mais difícil de todos. A maioria desistiria, mas o Alan tá determinado a provar para todo mundo que o negócio é ser hardcore de verdade. Aquela sopa de letrinhas no lugar do talento foi claramente um bug, então ele resolveu mandar umas cartinhas de reclamação bem bravas para a equipe de desenvolvimento. Mais tarde, Alan e a família foram pro Krena Celebration. A Krena descobriu que Sword Lord é ainda melhor que o talento de espadachim, o que significa que ela vai ficar ainda mais forte. O chefe da vila ofereceu uma bebida comemorativa, mas o Rodin tá estranho o dia todo. Ele insiste pra Jerta curtir o álcool, mas dá pra ver que alguma coisa tá incomodando ele. O Alan fica pensando se é ciúme porque a Krena ganhou o talento de espadachim no lugar dele, mas sabe que o pai não é desse tipo mesquinho. A Jerta se recusa a beber enquanto o Rodin tá na B, e aí a verdade acaba vindo à tona. Rodin já tinha avisado a Jerta antes que a família dele ia cortar relações com eles, e ela exige saber o motivo. Rodin explica que não é o que ele quer, mas algo que eles precisam fazer pela Krena. O talento dela é fora do comum, e ela pode acabar entrando para a cavalaria a serviço do país. Há uma boa chance de ela até virar nobre, então alguém com o dom dela não deveria perder tempo se misturando com os servos. Os dois começam a discutir e Alan fica na dúvida se deveria intervir. Ele pede para Krena acalmar a situação, mas as esposas já tinham resolvido tudo. Elas partiram para a força bruta para acabar com a briga e explicaram para Alan que aqueles dois sempre foram assim, batendo boca. São amigos de longa data e costumavam ser uns cabeças quentes que partiam para cima um do outro. Na verdade, os 4 são amigos de infância que cresceram juntos no mesmo vilarejo. Eles souberam que uma nova vila estava sendo construída e todos toparam ajudar na empreitada. As casas até seguiam o mesmo estilo e os dois caras construíram tudo na raça. Odin e Jerta se acalmam enquanto conversam sobre construção e tomam um licor comemorativo.
Alguns dias depois, Gerta fica chocada ao descobrir que a Ordem dos Cavaleiros está vindo visitar Kreina. A galera toda se junta na vila para ver os cavaleiros, e mal conseguem acreditar quando eles chegam para Kreina, que ainda é só uma criança. Alan também fica impressionado, porque parece que a fama do talento dela tá começando a se espalhar. Aí chega um moleque chamado Degora, e o Alan percebe que o garoto leva mesmo a sério o lance do machado, carregando um pedaço de gigante. Degora pergunta o que o Alan tá fazendo ali, e ele manda perdedor sem talento não tem lugar aqui. Reina defende Alan, dizendo que ele é forte, mas Degora rebate lembrando que todas as classificações dele foram Nesse momento, os cavaleiros chegam e o próprio capitão está entre eles. O nome dele é Zenoth, um verdadeiro mestre da espada. Kreina é chamada para encontrá-los, e Alan percebe que ela está super empolgada. Afinal, faz 3 anos que eles brincam de cavaleiros, e agora ela vai conhecê-los de verdade. Ela se apresenta para Zenoth, e Alan fica pensando se a presença deles ali significa que ela vai virar cavaleira agora. Reina fica preocupado, apontando que ela tem só 5 anos e nunca pegou numa espada de verdade. Zenoth rebate, dizendo que isso não importa, desde que ela tem o talento de Senhora da Espada, e começa a desconfiar que estão mentindo. A situação fica bem tensa, e Alan concorda que tem coisa estranha no ar. Zenoth explica que falsificar os resultados da cerimônia de avaliação é crime punível com morte. O assunto é gravíssimo, e eles precisam confirmar se o talento de Kreina como Lorde das Espadas é legítimo. Só uma maneira de verificar, e Zenoth choca a todos ao anunciar que realizarão um duelo de esgrima. Alan não acredita no que ouviu e implora por piedade, afinal, Kreina é apenas uma criança. Zenoth se recusa a lutar, mas é avisada de que ela e toda sua família serão eliminadas na mesma hora se não aceitar. A galera fica em choque com a ameaça, e o Alan pensa que injustiçada. Enquanto todo mundo tá na bad, a Kreina tá de boa, tranquila demais. Um cavaleiro joga uma espada pra ela, e a mina fica toda animada por vai usar uma de verdade pela primeira vez. Ela vira pra Gerta e fala que vai dar tudo certo, mas nem ele engole essa tranquilidade toda dela. Kreina se prepara para o duelo que decidirá o destino de sua família, mas não parece nem um pouco nervosa. Com uma postura confiante, ela se apresenta como Kreina, a cavaleira, e lança o desafio ao seu oponente. Do outro lado, Librand, conhecido por seu talento com a lança, aceita a provocação sem hesitar. O duelo tem início, e a plateia fica boquiaberta ao ver Kreina manobrando com destreza uma espada quase do seu tamanho. A cena é tão impressionante quanto inusitada, quem diria que alguém conseguiria brandir uma lâmina daquela altura com tanta naturalidade. Alan observa o combate de perto e calcula que a habilidade de Kreina com a espada deve ser nível 5, graças aos treinos diários que eles fazem juntos. É um nível respeitável para a idade dela, mas ele não tem certeza se será suficiente contra o cavaleiro. A batalha esquenta, e Gerta teme pela vida de Kreina ao vê-la recuando. O cavaleiro não dá trégua ao encontrar uma brecha na defesa dela, desfere um golpe que a arremessa contra a parede. Kreina tenta correr até a filha, mas os cavaleiros a seguram firme. Ela está destruída, e Alan também está sendo contido à força. Ele pensa que, mesmo sendo Kreina uma mestra da espada, os adultos levam vantagem em experiência e nível. A briga tá mais desigual que jogo de truco com baralho marcado, mas todo mundo cala a boca quando algo estranho começa a rolar. Uma energia diferente emana de Kreina, como se ela estivesse se transformando em outra pessoa. Enquanto ela retorna à luta, contudo, o sorriso some completamente do seu rosto e ela começa a dominar a batalha. O cavaleiro percebe que deve ser alguma habilidade especial e rapidamente fica sobrecarregado. Kreina chega a destruir a espada dele, então Zenoth declara o duelo encerrado. Kreina se surpreende ao saber que já acabou e agradece feliz a Librand pela batalha. Ele está completamente derrotado, e todos vibram com a vitória de Kreina. Ela é uma verdadeira mestra da espada, então Gerta provavelmente diz que ela é filha dele. Kreina admite que não há como contestar o talento dela e elogia o Gerta por criar uma verdadeira especialista. Reconhecendo seu próprio erro, o Kreina se desculpa por ter duvidado. O Zenoth gostaria de discutir o futuro dela, mas o Gerta ainda não sabe se pode confiar nos cavaleiros. O Zenoth então sugere trazer os amigos dela para deixá-lo mais tranquilo, e o Gerta aceita, convidando Rodin e a família dele. Todos se reúnem na casa do chefe da vila e tem mais gente do que Alan esperava. Faz sentido o filho do chefe estar presente, mas ele fica se perguntando por que o garoto do machado também apareceu. Zenoth se apresenta de forma bem formal e explica que foi enviado para ver se havia um verdadeiro Lorde da Espada entre eles. A resposta agora tá bem clara, e isso significa que o baile vai ficar doido, grandes mudanças estão chegando. Esta vila deveria levar o nome do cacique assim que fosse totalmente estabelecida, mas agora que descobriram que um Lorde da Espada nasceu aqui, o rei mudou de ideia. Ele decidiu homenagear a ocasião histórica batizando o lugar de Vila Kreina. Gerta não acredita no que está ouvindo, enquanto o cacique concorda, todo feliz da vida. Zenoth então explica que, 3 anos atrás, um Lorde da Espada havia nascido numa família nobre.
O Alan já percebe que tem coisa estranha nessa história, porque, nesse jogo, um Lorde da Espada só pode nascer nas classes de plebeu litorâneo ou estéril. O Zenouth conta que esse Lorde da Espada acabou servindo a família real, mas não correspondeu às expectativas. Aí, depois de uma reavaliação, descobriram que o cara era, na verdade, só um espadachim comum. Em outras palavras, descobriram que vários nobres tinham inflado seus talentos. Por isso, o reino decidiu verificar todos os resultados com cuidado. Zenouth pede desculpas novamente por ter que testar Krena e incentiva Gerta a continuar aperfeiçoando suas habilidades com a espada. Quando ela fizer 12 anos, poderá estudar na academia e, quem sabe, servir diretamente à família real. Agora fica pensando se qualquer um que vai pra academia vira cavaleiro, mas o pai dele precisa se desculpar pela falta de educação do filho. Zenouth explica que, em breve, um instrutor vai ser enviado pra vila, então Dagora deveria se esforçar ao máximo nos estudos para conseguir entrar na academia. Krena sugere que Alan estude com eles, mas Dagora solta Alan não aprenderia nem se a lição viesse escrita num saco de pão. Alan não acredita que essas crianças estejam discutindo sobre a inteligência dele. Mal sabem elas que ele tem, na verdade, 40 anos de experiência fora do jogo. Zenouth percebe que Alan tem olhos e cabelos escuros e pergunta quem ele é. Dagora explica que Alan é seu filho, e Gerta os apresenta. Zenouth reconhece imediatamente Rodin, o caçador de tédio, e se desculpa por não tê-lo reconhecido antes. Ele diz que Rodin é uma lenda na vila, mas o próprio Rodin nem faz ideia de como esse cara conhece o nome dele. Acontece que o barão é fã da carne de javali que vem de lá. Dizem que Rodin é quem assume a parte mais perigosa nas caçadas. Ele fala que até o barão em pessoa já elogiou. E aí o Alan solta: meu pai é um superstar. Depois da separação, Rodin comentou que Krena provavelmente vai virar um Knight um dia. O que Zenouth disse também mostra que servos como Rodin, o caçador de tédio, podem ganhar o respeito dos chefões. Rodin reforça que a galera tem que continuar na labuta, porque nunca se sabe quando uma oportunidade pode aparecer. Alan concorda e ele sabe disso melhor do que ninguém, jogando nesse modo infernal. Foi aí que ele revelou escapou com um pouco da comida do jantar para poder dar uma descolada depois. Ele entregou pra mãe dele e pra Mash, fica pensando se foi uma cagada a fazer aquilo, mas aí o Rodin revela que já tinha feito a mesma coisa. Pouco depois, Alan solta um grito de empolgação ao subir de nível na habilidade de invocação. Agora, com a versão aprimorada, ele se pergunta se isso vai deixar suas invocações mais poderosas. Ele também desbloqueou criaturas de Rank F, mas ainda precisa fundi-las para conseguir novas. Fica na expectativa de saber qual tipo conseguiu dessa vez, torcendo para ter pegado algo maneiro, tipo um dragão. Para completar, o espaço de inventário do Alien aumentou de 20 para 30, o que significa que ele vai poder pegar ainda mais boosts dos monstros. Já faz 2 anos inteiros desde que ele subiu de nível na habilidade de invocação pela última vez, mas é assim mesmo quando se joga na dificuldade mais alta. Naquela noite, Alien arruma a cozinha depois do jantar antes de se preparar para testar as novas habilidades. Ele percebe que a marca que o carro deixou em seu braço sumiu, então escreve e explica o que aconteceu antes. Durante a caçada de hoje, ele escreveu sobre algo chamado Prova dos Deuses. A Prova dos Deuses é um momento especial que acontece de vez em quando durante uma caçada. O caçador sente uma explosão repentina de energia que elimina todas as runas e a exaustão. Isso soa familiar para Allen, então ele conclui que é assim que as pessoas deste mundo descrevem o fenômeno. A sensação que eles têm ao subir de nível de verdade. Allen não consegue ver o status do pai, mas ele é um coração de batalha, um guerreiro nato. Com certeza o nível dele deve estar lá nas alturas agora. Mesmo com a habilidade de invocação do Allen tendo melhorado, ele ainda é nível 1 e nem chega perto de uma evolução. Ele não tem um de experiência sequer e sabe que nunca vai ganhar nenhum até começar a derrotar alguns monstros. O problema é que servos como ele e sua família não podem sair da vila sem permissão. A única exceção são as caçadas, então Allen pede para participar de uma com seu pai, mas Urot recusa, alertando que caçar é um jogo perigoso. É incrivelmente arriscado, e as pessoas podem até perder a vida. Naquela noite, Allen recebe mais uma mensagem de Elmia, o deus da criação. Eles consertaram o bug do texto da cerimônia de avaliação, e agora a mensagem mostra os resultados reais. Em vez de todos os atributos ficarem no rank E, estão bem mais altos. A maioria das características dele, como ataque e HP, ficou com rank A ou C, enquanto o poder mágico e a inteligência alcançaram o nível S. Claramente, o resultado foi muito melhor, e o Allen ainda manteve a mesma quantidade de classificações S, A, B e C. Krena, a vida dele tem sido um inferno, mas esses resultados fazem tudo valer a pena. Finalmente chegou a hora de testar seus poderes, então Allen usa aprimorar no Denka. Ele percebe que a habilidade aumenta os atributos da própria criatura, especialmente os 2 mesmos atributos que ela já reforça.
Pena que, pelo visto, aprimorar criaturas não afeta os bônus que ele concede. Alien invoca Denka para ver como ele está e já nota a diferença. Não ficou muito maior, mas com certeza parece que Denka foi turbinado. Isso prova para Alien que ser um invocador vai muito além de só trazer os bichos maiores e mais assustadores. Depois de passar por um ciclo de invocações e desinvocações, Alien sacou que os melhoramentos numa carta não vão embora. Isso significa que, enquanto tiver mana sobrando, o Alien pode aprimorar todas as cartas do seu inventário. Ele já testou um monte de combinações para a habilidade de fusão, mas ainda não tinha conseguido desbloquear o novo tipo. Estava só uma possibilidade, então ele tentou juntar Inseto com Pássaro Wave. Para surpresa, deu certo, mas o Alien ficou decepcionado ao ver que a carta só dizia grama. É bem confuso, e ele fica se perguntando como uma grama pode ser um tipo de criatura invocável. Alien fica encantado, porém, quando vê os benefícios que ganha com essa carta, ela dá um aumento de poder mágico que eleva sua magia de 7 para 12. Ter esse bônus significa que Alien pode fazer muito mais coisas durante o dia sem precisar esperar tanto pela recuperação do seu poder mágico. Alien sempre teve medo de levar uma eternidade para subir de nível, mas isso aí lhe dá uma esperança de que talvez possa evoluir mais rápido. Ele invoca a criatura para ver do que ela é capaz e fica surpreso com um pequeno ser em forma de maçã que aparece. Alien batiza a criatura de Massa e percebe claramente que esse bichinho não foi feito para brigar. Massa abre sua própria página de status e mostra para Alien que sua habilidade se chama Roma. Alien estava brincando com seu baralho de cartas mágicas quando decidiu usar uma habilidade especial. Ele pegou uma carta que parecia uma maçã e a jogou no chão. Para sua surpresa, a carta não virou uma maçã de verdade, ela simplesmente afundou na terra. De repente, uma pequena muda brotou do solo, exalando um cheiro que lembrava um óleo essencial. Alien ficou encantado com o aroma e começou a imaginar como seria ter um lindo jardim. Mas aí ele lembrou que, na verdade, não era um jardineiro. Nesse momento, a mãe de Alien chegou. Ele tentou fazer a muda voltar a ser uma carta, mas não conseguiu. A coisa estava ficando complicada. Por sorte, ela nem liga e até curte o cheiro. Alien fica pensando qual é a da maçã, se ela serve para algo além dos boosts que dá. Mais tarde, ele treina com a Crena e logo lembra que ainda não tá no nível dela. Mesmo assim, a Crena comenta que ele parece mais resistente agora e o Alien percebe que sua habilidade com espada já subiu pro nível 3. A expansão do inventário não só deu a ele mais espaço, como também reduziu sua resistência e aumentou seu ataque, tornando um lutador bem mais formidável. Alien fica pensando se a habilidade Roma da Apple teria algum efeito em batalha, mas parece que não é o caso. Foi aí que ele se lembrou sua invocação vegetal tem uma habilidade de ataque chamada Cham, e ele está doido para testá-la. Só que ele não quer usar isso em um humano, então vai ter que esperar a oportunidade certa. Alien continua tirando pedras na árvore atrás de casa. Ele já deve ter feito isso umas 20.000 vezes, mas não vê nenhum sinal de que sua habilidade esteja evoluindo. Seu tempo é curto, porque precisa cuidar do mingau e ajudar a mãe nas tarefas de casa, já que ela está grávida de novo. Alien decide que é melhor parar de tentar aprender outras habilidades e focar só em aumentar seu nível de invocação. Ele tá quase desistindo de aprender o arremesso, mas não consegue se conter. Tem a sensação de que está apenas um lançamento de subir de nível, e essa impressão torna impossível parar. Nesse momento, Alien percebe que algumas plantas começaram a brotar ao redor da casa, como se agora tivessem um jardim. Depois de alguns testes, ele descobriu algumas coisas e explica o que a habilidade da massa faz. A habilidade de Roma da Apple consegue reduzir o tempo de recuperação de poder mágico de 6 para 5 horas. Isso permite que Alien faça ainda mais atividades no dia, mas, mesmo assim, com tantas responsabilidades, ele sempre tem a sensação de que o tempo nunca é suficiente. À noite, enquanto espera, Alien fica se perguntando por que o pai está demorando tanto para voltar da caçada. Foi então que ouviu gritos ao longe. Imediatamente saiu correndo e descobriu que seu pai havia sido ferido. Odin está num estado lastimável depois de levar uma pancada direto no estômago. O ferimento é feio, e o Alien percebe que os outros guerreiros não tiveram escolha a não ser cauterizar a lesão. A Gerd explica que eles mal conseguiram manter o Odin vivo usando uma erva medicinal chamada Flor de Merlis. O resto do grupo fica imaginando como é que eles conseguiram uma parada tão valiosa, afinal, é absurdamente cara. Mas a Gerda conta que ele recebeu umas moedas de ouro durante a noite. O capitão se desculpa e diz que eles tiveram muita sorte, porque Odin não estaria vivo agora se não fosse pela flor. Os outros caçadores ficam furiosos, culpando um plebeu pelo ocorrido, mas a raiva deles não está ajudando em nada. Gerda então pede que deem um pouco de paz para Odin e sua família. Alien pergunta o que esse plebeu tem a ver com a história, e Gerda explica. O chefe convocou os plebeus para se juntarem às caçadas de javalis. A carne desses animais é supervalorizada e difícil de obter. A maior parte é enviada para a região árida, e o que sobra é dividido
protegido entre os caçadores. Só que essas caçadas são perigosas pra caramba, os caçadores sofrem muitas baixas todo ano, e por isso os plebeus nunca se voluntariam. Já os servos caçam o máximo possível, porque é o ganha-pão deles. Essa última caçada foi diferente porque alguns plebeus se voluntariaram de verdade. Eles tinham ouvido falar de um herói entre os servos e ficaram curiosos para conhecer esse tal herói de perto. Zerov chamou Rodin de herói na frente de todo mundo, e aquilo acabou virando uma espécie de chancela oficial. Daí o pessoal presumiu que os plebeus estariam seguros na caçada, contanto que o herói Rodin estivesse por perto. Rodin e Gerda não curtiram a ideia de plebeus se juntarem à caçada, mas não podiam recusar a decisão do chefe de piorar as coisas. Os plebeus eram uns folgados que não levavam o treinamento a sério. Nunca davam ouvidos, porque achavam que receber ordens de servos era coisa de gente inferior. No dia da caçada, os caçadores deram a tarefa mais fácil para eles, só precisavam distrair o urso. Mas na hora H fizeram tudo errado. Jogaram toda a estratégia do caçador pela janela, então os homens tiveram que improvisar na hora. A caçada virou um caos completo, e Rodin se machucou feio ao salvar um dos plebeus. No fim, até conseguiram matar o javali, mas Rodin foi quem pagou o pato por ter protegido o sujeito. Alan fica horrorizado ao ver o pai naquele estado, e fica puto consigo mesmo. Ele se considera um perdedor, porque só pensou em si mesmo e não ajudou ninguém de verdade. Na manhã seguinte, Alan diz que vai assumir a vigia de Rodin, mas Teresa avisa que ele precisa descansar. Jesse então se mexe e acorda, e todos ficam felizes em vê-lo consciente. Alan, enquanto isso, só consegue refletir sobre o que esteve fazendo esse tempo todo. Ele esteve completamente obcecado em se tornar mais forte, mas se pergunta de que adianta ter poder? Sem rumo. Alan percebe agora que, para as pessoas ao seu redor, aquilo não é um jogo, é um mundo cruel, e elas estão fazendo de tudo para sobreviver. Urdar se aproxima para entregar a parte de Rodin da carne de javali e tranquiliza a família, dizendo que não precisam se preocupar. Vão garantir que sejam bem cuidados durante o inverno, para que Rodin possa se concentrar em melhorar. Alan também pede pro pai deixar tudo por conta dele, jurando proteger a família. Nunca vi ele tão sério, e a galera toda ficou chocada com a determinação dele. Mas não foi só conversa fiada, não. O Alan assumiu um monte de responsabilidade que era do pai. Ele sai para buscar água para a família inteira, e os outros homens até comentam que ele tá enchendo os baldes demais. Para só garante que vai dar tudo certo e ainda surpreende geral, mostrando uma preocupação que ninguém esperava. Alan resolveu que era hora de abandonar o personagem, porque teria que mostrar um pouco do seu verdadeiro poder para proteger a família. Afinal, a vila já conta com um Edwin em ascensão, a Crena, então não faria mal um plebeu sem talento como ele chamar um pouquinho mais de atenção. A partir de hoje, Alan vai investir todos os seus bônus nos atributos físicos. É uma mudança radical em relação ao que ele fazia antes, já que agora está abandonando completamente seus poderes mágicos. Foi uma decisão difícil, mas Alan decidiu que a família vem em primeiro lugar. Lá estava ele aprendendo a colher batatas com o Girdeiro ensinando. O cara explicou que Alan teria que usar as duas mãos para arrancar as batatas pela raiz. Mas eis que Alan surpreende geral, conseguiu puxar as batatas com uma mão só. Girdeiro ficou de queixo caído, percebendo na hora que o Alan era muito mais forte do que ele imaginava. Alan conta que pegou aquilo do pai dele e já põe a mão na massa. Quando termina, ele reclama que o barão vai ficar com metade de tudo, mesmo tendo feito o serviço sozinho. Ele sugere que a vila se vire e trouxe o plebeu para pedir desculpas. O cara se desculpa e agradece ao Rodin por ter salvado ele. Alan pensa que um pedido de desculpas não resolve nada, mas o Rodin é bem mais de boa. Clara avisa para ele tomar mais cuidado da próxima vez, e o Alan é um fora da lei de mão cheia. Daí ele parte pra cima do sujeito, e ela lembra que o Rodin quase morreu por causa dele. Ela ressalta que todo mundo tem uma família para voltar, seja rico ou pobre, e manda ele não esquecer disso. Chegam os outros caçadores, e todo mundo fica aliviado ao ver que o Rodin já tá bem melhor. Alguns até insistem que ele participe da próxima caçada, então você precisa avisar aos outros que o Rodin ainda tá se recuperando. Mais tarde, o Alan abre uma clareira no campo para testar uma ideia. Ele invoca um bocado de sapos e prepara uma armadilha simples. Põe os bichos para usar aquela habilidade de provocação e fica na moita esperando. Sabe que o esquema é bem manjado, mas se der certo, pode garantir uns pássaros selvagens para ajudar a família a passar o inverno. Infelizmente, nada aparece e Alan começa a se perguntar se o alcance da habilidade não é grande o suficiente. Ele já está pronto para voltar à prancheta e criar um novo plano, quando, de repente, um pássaro selvagem surge do nada. O bicho acaba sendo bem mais resistente do que ele esperava de destruir completamente a armadilha. Enquanto o pássaro começa a eliminar todos os sapos, Alan percebe a verdade: aquilo é um Oberyn. Alan achou que a habilidade atraria uns passarinhos, mas ficou horrorizado ao ver que, na verdade, trouxe um monstro classe B.
O bicho que deu nome à habilidade parecia bem durão, então Alan decidiu simplesmente correr. Foi aí que ele lembrou sua habilidade de aprimoramento já estava no nível 2. Isso aumentava os atributos das suas criaturas de 10 para 20, e ele já tinha aprimorado todas as invocações do inventário. Depois de um tempo sem encarar um monstro, chegou a hora de Alan tentar a sorte. Lutar não só ajudaria a proteger a família, como também era da essência de um Damer Arcore não fugir de um desafio. Ele acerta um golpe certeiro na fera, mas é empurrado para trás na mesma hora. Sem perder o ritmo, revoca invocando um grupo de lutadores, que cercam um pássaro gigante. O Alan comemora antes da hora, porém, porque a criatura poderosa acaba com eles rapidinho. Alan leva outro golpe e percebe que essa pancada doeu muito mais que a primeira. Só agora ele caiu na real a cada criatura que o pássaro derruba, ele perde bônus e fica mais fraco. Esse é o grande problema de ser um invocador, o corpo dele já tá fraquejando. A situação fica ainda mais tensa quando o pássaro avança para acabar com ele. Alan se debate numa tentativa desesperada de encontrar uma saída, mas a fera está a um passo de acabar com sua vida. De repente, ele invoca seus monstros sugadores, que conseguem causar algum dano. Ele nunca havia testado essa habilidade antes, mas agora fica claro que eles possuem algum tipo de ataque drenador de energia. Alan está bem mais fraco depois de perder tantas invocações e os bônus que elas concediam, mas não haverá problema se ele conseguir manter a drenagem de energia do pássaro. Puxa vida, Alan chamou mais uns monstros e agora eles partiram para cima. Com aquelas ventosas que sugam a energia, ele conseguiu derrubar o pássaro gigante. E olha só, o grimório dele revelou uma coisa incrível. Acabou de detonar uma garça alba e ganhou 100 pontos de experiência. Alan tá comemorando pra valer, derrotou o primeiro monstro e já tá sentindo uma adrenalina daquelas. O jogo começou. Antes, todo mundo em casa fica chocado quando ele traz o pássaro de volta e ficam se perguntando o que aconteceu. Alan simplesmente diz que o pássaro pousou por perto e ele conseguiu pegá-lo de surpresa. Gerta percebe que o pássaro tem algumas marcas de mordida e se pergunta se foi o próprio Alan quem mordeu o bicho. Como Alan não quer revelar seus verdadeiros poderes, ele diz que deve ter mordido o pássaro sem perceber. Gerta então diz a Rudin que vai sangrá-lo para eles. Ele conta com a ajuda do Alan. A Gerta explica que sangrar o pássaro reduz o peso pela metade, mas só dá para aproveitar metade do que sobra. Os bichos podem valer uma grana boa e as asas devem render uma nota também. O Alan escuta atento e fica feliz que a Gerta topa ensinar essas paradas para ele. Infelizmente, vão ter que pagar um imposto de 60 por um monstro desse nível. A galera de cima não taxa a galera de baixo, classificando monstros, mas esse pássaro é nível 500. Alan fica de queixo caído quando Gerta extrai o núcleo mágico da ave, mas, azar do destino, isso também entra na conta. Gerta lembra que um novato como Alan só conseguiu a caça porque o Rodin se machucou. Por outro lado, isso pode ser usado como trunfo na hora de negociar uma fatia maior com o chefe. Aí o Justin pergunta o que é e o Alan solta tem uma ideia. Eles vão conversar com o chefe. A Gerta tenta convencê-lo, oferecendo as asas do pássaro em troca de ficarem com o resto. Mas o chefe tem que recusar porque o barão tá exigindo ainda mais carne este ano. A Gerta joga as pedras mágicas na negociação para tentar adoçar o acordo, mas nem isso vai ser suficiente pro barão. É aí que entra o plano do Alan. Enquanto os dois caras usam o Gil para convencer o chefe. Eles contam que a aldeia dele está passando fome. Como o grande herói Rodin não pôde participar da caçada e Alan reclama que está ficando tonto de fome, Gerta amaldiçoou este mundo cruel e se pergunta de quem é a culpa. O chefe assume a responsabilidade, afinal a culpa é dele e permite que fiquem com a maior parte do pássaro. É aí que Alan revela suas verdadeiras intenções, dizendo que, a partir de agora, isso significa que poderão ficar com toda a carne, desde que entreguem as asas e as pedras mágicas. Gerta comenta que isso vai ser bem complicado. Para conseguir outro Elber de qualquer jeito, o chefe topa na hora. Se a sorte ajudar e eles capturarem mais um, podem ficar com toda a carne e só entregar as asas e as pedras mágicas. Alan volta direto pro batente e monta outra armadilha. Dessa vez aparecem 2 Elbers, mas ele já tá com a manha. Bota os sapos em segurança e parte logo pros sugadores para drenar os pássaros. Sua energia vai ficando mais fraca, e Alan aproveita para atacar com a pedra, mandando um monte de lutadores para cima. Os pássaros poderosos tentam revidar, mas não estão tão fracos a de Alan finalizá-los com a espada. Desde que derrotou aquele primeiro pássaro, Alan sai para caçar uma vez a cada 3 dias, e essa é a primeira vez que ele não perdeu nenhuma invocação. Vitória impecável. Ele ganha 200 pontos de experiência, elevando seu total para 1000 e fazendo Alan subir para o nível 2. Ele fica feliz ao ver que recuperou toda a HP e MP após a evolução, mas percebe que os aumentos de status são apenas 60 do que deveriam ser. Claramente não está aproveitando o benefício completo do level up. Provavelmente é porque está jogando no modo infernal, mas Alan comenta que mesmo assim já é uma boa vantagem. Momento de celebração.
Ele subiu de nível e vários atributos aumentaram junto. Faz 6 anos que chegou a este mundo, e Alan finalmente alcançou seu primeiro level up, o que o pessoal daqui chama de prova dos deuses, e a sensação é demais. Alan tá na maior felicidade e se pergunta se é a hora de contar o segredo para a família. Alan volta para casa e escreve, ainda chocado, que conseguiu pegar 2 garças do Elby dessa vez. Odin parece ter notado alguma coisa, mas não dá tempo de explicar porque Alan lembra que precisa treinar com a Crena. Enquanto apanha, ele pensa que, depois da caçada de hoje, já bateu a meta de capturar 10 garças do Elby. Quando a carne secar, a família vai ter comida suficiente. A única coisa que falta agora é trocar por um pouco de lenha. Tem um monte de garças do Elby por aqui nessa época do ano, então Alan pensa que pode tentar chegar no nível 3 caçando mais 20. Depois da batalha, Alan segue para casa para falar com os pais. Ele avisa para eles se prepararem para o impacto e revela que ouviu um oráculo de Deus. Quando tinha apenas 1 ano de idade, Alan começou a falar com o que imaginava ser a voz de Deus. Ele contou que Deus o abençoaria com poder e sabedoria, o que deixou seus pais intrigados. Alan então explicou que isso significava ser mais inteligente e forte que uma pessoa comum. Porém, Deus também alertou que ele enfrentaria provações maiores do que 100 homens juntos suportariam. Seus pais ficaram angustiados só de pensar que ele teria que passar por isso. Ele enfrentou essas provações e percebeu que Alan deve ter superado uma delas mais cedo naquele dia. Sabia disso porque o corte no rosto de Alan, resultado da luta contra o primeiro pássaro, já havia sumido. Os pais de Alan questionavam por que sua cerimônia de avaliação tinha sido tão ruim, então ele revelou que Amy também havia comentado sobre isso. A verdade é que seus atributos foram classificados como baixos porque levaram em conta seu progresso mais lento. Levando em conta os testes, disseram que ele não tinha talento simplesmente porque sua habilidade era nova demais para ser reconhecida. Watt fica feliz ao descobrir que Alan realmente tem um talento, mas o próprio Alan admite que ainda não sabe qual é. No fundo, Alan só consegue se desculpar com o pai, já que ainda não pode revelar nada sobre ser um invocador. Ele teme que as pessoas possam interpretar mal a situação se descobrirem que ele pode invocar e controlar criaturas. O grande segredo é que Alan jamais pode revelar sua reencarnação. A Hatil fica pensando como seria bom se ele tivesse contado antes, só agora ela entende todo o esforço que ele vinha fazendo. Afinal, aquela história de ficar jogando pedras na árvore e brigando com as outras garças era tudo treino para superar as provas. Brot fica curioso para saber o que ele vai fazer daqui pra frente e então Alan explica que quer provar que é digno passando nos testes. Na hora, Urot promete ajudar de todo jeito possível. Então Alan agradece aos pais por tudo. O Votin avisa que é melhor manter isso em segredo, senão o povo vai acabar chamando Alan de falso profeta. Mesmo assim, ele ainda quer contar pra Gerda. O Alan diz que tudo bem e o Votin fica mais tranquilo porque a Gerda vive se gabando de como a Crena é uma deusa da espada. Tempos depois, o Alan tá lá, na labuta, preparando um dos pássaros que caçou. A Gerda sempre soube que ele era esforçado, mesmo. Alan não era um garoto comum ser abençoado e testado por um deus realmente algo especial. Gerda leva Alan para trocar carne por suprimentos pela primeira vez, então ele pede que ela mostre como as coisas funcionam. Alan está carregando um monte da carne de pássaro que preparou, enquanto Gerda traz a carne que conseguiu numa caçada de javali. Ela comenta que caçar é bem mais fácil sem os plebeus atrapalhando tudo. O Alan fica pensando na diferença entre plebeus e servos. Além do status social, os plebeus não pagam o imposto de 60. Em vez disso, eles contribuem com 3 moedas de ouro por adulto e 1 por criança anualmente. Existe um jeito dos servos virarem plebeus, mas precisam pagar um tributo de 10 moedas de ouro por membro da família. A família do Alan está prestes a ganhar um novo membro, então eles precisarão pagar 50 moedas de ouro se quiserem se tornar plebeus. Quando chegam, Gerda anuncia que vai trocar 5 pacotes de carne de javali. Alan, sendo ele mesmo, decide fazer o que sabe de melhor e declara que vai trocar 5 pacotes de carne de garça real. A barganha é um sucesso absoluto, e agora que Alan já pegou o jeito do escambo, na próxima vez ele pretende fazer uma pesquisa de mercado. Com o tempo, percebemos que Alan já está confiante o bastante para fazer essas viagens comerciais sozinho. Agora ele fica perguntando o preço de tudo e decidindo o que quer. Alan calcula quanto pode ganhar com pacotes de carne e anota tudo direitinho. Um único pacote de carne pode valer um saco de sal ou umas frutas do murmúrio, com lenha para vários dias e um bom entendimento do sistema monetário local onde uma moeda de ouro vale 100 de prata. Alan fez as contas e percebeu que, para juntar 50 moedas de ouro, precisaria caçar 500 garças Elby. Isso levaria uns 2 anos, mas ele achou que seria moleza para um jogador hardcore como ele. Sem perder tempo, Alan saiu à procura de um.
Remédio que recupera poder mágico. Isso é muito chique para vender no mercado local, então o Alan procura por algum medicamento de cura comum. Ele fica felizão ao descobrir que pode desenhar coisas no Grimório só imaginando e copiar a aparência de algumas ervas medicinais. O Alan ainda fica na dúvida sobre onde achar a flor de Miller, mas a loja também não tem essa. O dono da loja contou que só tinha uma daquelas flores e acabou vendendo para Gerda. Ela chegou a se ajoelhar, implorando para ele vender, mas ele insistiu que era pro Rodin. A Gerda não saiu dali até o dono aceitar vender, e aí o Alan percebe que ela é uma amiga de verdade. O dono perdeu uma grana preta no negócio, então o Alan mostra o que trouxe. O cara achou que ele queria trocar, mas ficou chocado quando o Alan revelou que era um presente. Alan revela que Rodin é seu pai e que aquela flor salvou a vida dele. Mais tarde, ao passar numa loja de armas, ele se espanta com os preços absurdos. Digor estranha encontrar Alan do lado de fora da loja do pai, mas Alan diz que já estava indo embora. Infelizmente, Digor o detém e afirma que só o libera se ele aceitar ser seu subordinado. Alan revida na hora e percebe o medo nos olhos de Digora. Ele então encara Digora e diz, para pegar qualquer arma que quisesse, que estaria esperando por ele bem ali mesmo. Digora sai correndo para buscar sua arma e manda o filho do chefe ficar de olho no Alan. Quando volta, pouco depois, tá todo ansioso para dar uma lição no cara. Só que a coisa não sai como ele esperava. Alan bloqueia fácil todos os ataques. Até reconhece que os golpes são fortes, mas Digora não chega nem perto do nível do o poder das 3 estrelas de Krena. Alan vence a batalha contra eles e anuncia que um dia voltará para fazer compras na loja do pai. Mais tarde, Rodin comunica que finalmente se recuperou totalmente. No dia seguinte, Alan encara Digora de novo e lembra ao garoto que precisa tentar antecipar seus movimentos. As outras crianças também estão presentes, e Alan percebe que Krena está levando a coisa a sério. Deixa o Mash tranquilo enquanto ele enfrenta o cara. O Alan ainda tá orgulhoso do irmão mais novo e até acha que o Mash tem jeito pra usar lança. Nessa hora, o Digora tenta um ataque surpresa, mas o Alan faz ele pagar caro e várias vezes. Naquela noite, a gente descobre que o Alan tem uma outra irmã, a Miola. Jess e Rodin chegam com más notícias. O chefe quer que eles criem um. O número de tábuas que o barão exige subiu de 10 para 15. Para conseguir cumprir a meta, o chefe espera que permitam que os plebeus voltem a participar da caça este ano. Claro, a princípio a ideia era recusar depois do que aconteceu da última vez, mas a ordem veio direto do barão. Se não entregarem as 15 tábuas antes do inverno, vão trazer servos de outras regiões. E mais servos na vila significa a menos terra disponível para todos os demais. Isso significa que os servos que não conseguem caçar podem perder suas terras. Isso afetaria muitas famílias e mudaria a própria essência da aldeia Krena. Para piorar, o chefe ainda espera que eles caçem 20 javalis no próximo ano. A única forma de conseguir isso é caçar com muito mais frequência do que o normal. Isso seria bem complicado. Perigoso, não tem como desobedecer ao barão. Alan argumenta que isso nunca vai acabar mesmo que consigam capturar, vão continuar exigindo mais ano após ano. No fim, vão ter que recrutar de qualquer jeito. Então Alan defende que a melhor saída seria simplesmente permitir que os plebeus se juntem à turma. Herta rebate. Os plebeus são inúteis em batalha, mas o Alan avisa que vai ter que ser trabalho deles virar o jogo. Ele lembra a todos que tem uma sabedoria abençoada por Amelia, mas no fundo fica pensando no que isso significa de verdade. Afinal, ele passou incontáveis horas em vários jogos, sempre tentando deixar os personagens no talo. Será que é isso que conta? Integrar um novato no grupo para ele ganhar experiência sem correr riscos. O Alan garante que sabe como fazer direitinho e manda geral deixar ele cuidar da situação. Um tempinho depois, ele escreveu e avisou aos outros caçadores que já estava totalmente recuperado. O Alan veio junto nessa caçada e explicou por escrito que vão seguir a estratégia de caça dele. É a estratégia dele mesmo, mas o Alan tá aqui só para observar. Claro que ele queria participar da caça, mas o pai não deixou. Não tem como fugir disso, mas o importante é treinar os novatos para que eles fiquem bons nisso. Caçadores. O grupo parte para a caçada e Alan reflete sobre como já se passaram 7 anos desde que chegou a este mundo. É a primeira vez que ele sai da vila um grande passo em sua jornada. O destino são as montanhas do Dragão Branco. Nessa época do ano, a região fica cheia de javalis e a lenda diz que um dragão branco mítico vive em algum lugar perto do cume. A caçada começa e Alan percebe, de repente, o quanto um javali pode ser aterrorizante. O primeiro grupo de caçadores bloqueia as trilhas de perseguição, enquanto o segundo chega para causar ainda mais estrago. Alan observa tudo atentamente, satisfeito por ver que o plano está seguindo perfeitamente. A isca atrai a criatura e o time de tanques a mantém imobilizada. Por fim, após todo esse preparo, o grupo de ataque mira nos pontos vitais. Essa estratégia vem sendo usada com sucesso pelos caçadores há mais de 10 anos, mesmo sem habilidades especiais. Está quase na hora do plano de Alan entrar em ação.
Então ele manda os plebeus se prepararem. Alan reflete que foi um erro desde o início contar com aquela galera mais fraca para aguentar o tranco. O objetivo era só dar uma experiência básica para eles, e eles só precisavam atacar o tabuleiro uma vez para conseguir isso. Com o tabuleiro impossibilitado de se mover, os plebeus conseguem dar seu primeiro ataque sem medo nenhum. Os caçadores derrotam a fera, e os plebeus já podem. Sinto o poder fluindo por eles. Dá pra ver que passaram no teste dos deuses, e o Alan tá feliz porque isso significa que subiram de nível. As tábuas são monstros de rank C, então os plebeus provavelmente ganharam um monte de XP. O Alan checa os próprios status, mas não ganhou nada porque tecnicamente não fazia parte do grupo. Mais tarde, alguns caçadores ficam pensando se o Alan vai. Na próxima caçada, Alan confirma que vai participar, já que tem experiência em algumas anteriores. Ele está a fim de usar uma lança na próxima investida e pede aos outros caçadores uma recomendação boa. Só que, quando forem conversar com Rodin, todo mundo sabe que ele não quer que Alan lute, então a ideia fica complicada. Enquanto isso, um açougueiro agradece ao caçador por trazer mais carne para ele cortar e o Alan, ele tem uma ideia. Mostra todos os algoritmos que devotou para o açougueiro, deixando o cara chocado. O Alan explica que são tantos que ele não dá conta sozinho, então pede para o sujeito cortá-los em pedacinhos. Como não quer o serviço de graça, oferece dar 2 pedaços de carne para cada pássaro que o homem cuidar. O açougueiro não podia estar mais feliz com a proposta. Então ele começa a trabalhar. Alan reflete que essas aves não fazem parte da reserva alimentar da família dele. Em vez disso, ele só precisa que o açougueiro as prepare para poder vender a carne. Ainda é a vez de ouro do Alan 50 moedas de ouro para tirar a família da servidão. Na próxima caçada, Alan pensa em como as coisas estão indo bem. Ao adicionar gradualmente novas pessoas à equipe, eles eventualmente temos gente suficiente para formar 2 grupos. Assim, eles vão conseguir dobrar a quantidade de tábuas que caçam. Nesse momento, a caçada começa igualzinho da primeira vez. Os caçadores imobilizam o jarali e apontam a nova besta para lançar o ataque. Os novatos estão bem mais confiantes agora e ajudam a derrubar a criatura. Eles sentem que acabaram de passar por mais uma prova dos deuses e se sentem muito mais fortes. Alan dá uma olhadinha no seu grimório e fica encantado ao ver que ele ganhou um monte de pontos de experiência e ainda subiu de nível. Tudo porque o Alan tinha um plano secreto desde o começo da caçada. Pouco antes dos caçadores cercarem o javali, ele invocou a Denka. A sorte é que as criaturas dele podem ser chamadas para qualquer lugar que ele marcar como de referência, um raio de até 50 metros. Só de uma das criaturas dele ser atacada já era o suficiente para considerar o Alan como participante. A batalha terminou com Denka sendo esmagado pela broca, então Alan ganhou os pontos de experiência por ter participado do combate. Ele acabou tendo que sacrificar uma de suas criaturas, mas Alan está disposto a fazer qualquer coisa para subir de nível, afinal é um jogador hardcore. Depois de comemorar o ano novo na casa do chefe, Alan e Kreiner voltaram para casa. Eles receberam presentes, e Alan ficou na dúvida se podiam mesmo ficar com aquilo tudo. Como recompensa por bater a cota de 15 tábuas no ano passado, Alan comemora com a família em um banquete especial. Rodin comenta que não deve ser difícil alcançar a meta de 20 tábuas deste ano, e que o mérito é todo do Alan e do seu plano de treinar os novatos. A galera percebe que ele trouxe bebidas comemorativas, e Alan explica que foram um presente do chefe. A galera tá toda animada para comemorar de verdade, e o Alan já tá pensando em como deixou o pai exatamente onde queria. Ele vira pra Masha e sugere que eles deveriam treinar mais com a lança. Kreiner dá uma de enturmado e quer participar, mas o Alan corta, dizendo que o foco agora é desenvolver o talento da Masha. Ele explica que ela tem um potencial gigante com a lança, e o pai pergunta o que ele quer dizer com isso. Mas no fim, a turma tá mesmo a fim de beber aquela cachaça. Mas Alan lembra que o chefe deu a bebida para ele. Ele oferece entregá-la, mas só se eles o vencerem numa competição. Se ganharem, ficam com a bebida. Se Alan vencer, ele quer o direito de usar uma lança em toda a caçada de javalis deste ano. Odin aceita os termos, então os caras começam a imaginar qual será a prova. Alan nos surpreende ao revelar que tá rolando um campeonato de braço de ferro. A Greta já avisou que não vai dar mole pro Alan e vai ser a primeira oponente dele. Mas o Alan tá preparadíssimo, porque lotou o inventário com cartas vitais só pra essa disputa. Isso quer dizer que todos os boosts dele agora são de puro poder de ataque. E para completar, o Alan já tá no nível 6, então ele tem certeza absoluta da vitória. A partida começa. Greta fica completamente surpresa com a força de Alan. Ele então choca a todos ao esmagar a mão dela na mesa. O resultado foi muito mais próximo do que ele imaginava, e ele calcula que o poder de ataque de Greta deve estar entre 150 e 200. Chega a vez de Rodin, que não acredita que Alan já tenha idade para desafiá-lo, mas Alan está pronto para que todos passem a vê-lo como um adulto, e ele sabe que isso vai acontecer. Vai dar um trabalhão.
Ele vai ter que se esforçar mais do que qualquer um, e tudo começa com o aumento dos atributos ao subir de nível. A partida deles começa, e a força do Houdini é evidente, já que seu bíceps gigante parece que vai explodir. Essa luta é bem difícil, e Houdini acaba vencendo. Alan não tem escolha a não ser aceitar a derrota, e ele conclui que o ataque de Houdini deve ser mais de 300. Enquanto os pais comemoram a vitória, Alan comenta que o ataque provavelmente tem poder de Rank D, e o do Houdini é mais para Rank 100. Alan perdeu a disputa, mas pelo menos conseguiu uma referência de quão forte as pessoas no modo normal podem ficar. Houdini reconhece que Alan é bem forte, mas ainda não vai deixá-lo caçar javalis até que ele tenha o necessário para vencê-lo. Alan concorda em esperar, mas já planeja cobrar a promessa do pai mais tarde. Com o tempo, sua capacidade de invocação aumenta ainda mais. Seus status revelam que ele agora desbloqueou criaturas do Irã e até um novo tipo de ser. Vai ter que testar algumas fusões para descobrir qual é, mas agora tem muito mais poder mágico e não precisa se preocupar com esgotamento. Alan explica que o bônus que as criaturas invocadas fornecem, de acordo com o nível deles. Alan ganhou 10 espaços extras no inventário, então ele deve receber um impulso significativo se encher com 40 cartas de Rank E. Nesse momento, Alan nota uma habilidade chamada Armazenamento e vê um buraco estranho no seu grimório. Ele tenta colocar algumas coisas lá dentro e descobre que parece quase sem fundo. Ele consegue recuperar os itens que coloca lá, e ele consegue até visualizar mentalmente os itens que guardou. Depois de alguns testes, Alan descobre que pode enfiar qualquer coisa nesse espaço de armazenamento, desde que caiba. Não tem nem limite de quantidade, o que é meio roubado. Afinal, um dos aspectos mais importantes nos jogos é justamente a limitação de itens que o personagem pode carregar, então o Alan fica se perguntando por que esse jogo está dando a ele um inventário infinito desses. O que mais preocupa ele é o timing. Geralmente nos videogames, os itens são obtidos mais ou menos na hora em que se tornam necessários. Receber um item de nível divino desse significa que algo grande está prestes a acontecer. No dia seguinte, Alan faz mais alguns testes. Ele tenta criar suas novas criaturas de classe E, mas algo está errado. Seu Grimório explica que não há pedras mágicas de rank suficientes, o que significa que criar itens de rank exige materiais específicos. Por sorte, Alan mantém um esconderijo secreto com alguns de seus pertences mais valiosos. Além de todo o dinheiro que vem economizando, ele guarda algumas pedras mágicas de coelhos com chifres que entraram na vila. Alan tenta invocar usando essas pedras, mas o sistema insiste que ainda não é o suficiente. Ele então tenta colocar as pedras mágicas no seu armazenamento pessoal e finalmente funciona. Alan percebe que era para isso que servia o armazenamento e vê que conseguiu invocar uma borboleta classificada. O bicho é bem maior do que ele esperava e ele fica com medo que sua mãe vá perceber. Por sorte, ela não notou nada, então Alan comemora com sua nova criatura. Momentos depois, ele se vê cara a cara com a criatura aterrorizante, mas no final das contas era só ele se assustando com sua própria invocação. Essa fera assustadora era o tigre dente de sabre de rank e agora era a criatura mais forte que Alan conseguia invocar. Ao conferir os status, ele percebeu que os bônus aumentavam seus atributos em 10 mais que o dobro do que os de rank F ofereciam. Empolgado, Alan batizou o tigre de Thomas. Na sequência, tentou fundi-lo com a borboleta, mas nada aconteceu. Foi só quando ele se lembrou de guardar a pedra mágica primeiro que a fusão finalmente funcionou. Fundir o tigre com a borboleta resultou num pássaro de classe E. Alan percebe que vai precisar de muito mais pedras mágicas, o que significa que terá que caçar mais coelhos. Só que o Houdini explica que fizeram uma vala em volta da vila para se proteger dos perigosos coelhos com chifres. Isso não ajuda em nada o Alan, então ele começa a bolar um plano. No dia seguinte, Alan lembra que ouviu falar que o Pelomus era bem esperto e resolve perguntar ao garoto o que ele sabe. Sobre as pedras mágicas são pequenas gemas encontradas perto dos corações dos monstros. Elas servem principalmente para alimentar ferramentas mágicas, item de todo tipo na capital real. As pedras de classificação D chegam a ser bem valiosas, mas as de classificação I são praticamente lixo. Dá até para achar essas de categoria I jogadas pelo chão, e foi assim que o Pelomus encontrou uma. Já o Alan conseguiu juntar um monte delas. Ele reúne todos da vila e os usa para criar todas as invocações de classe e que tem disponíveis. Chegou a hora de descobrir que tipo de habilidades elas possuem, mas as coisas tomam um rumo perigoso. Um javali ataca Alan do nada, deixando-o gravemente ferido. Por sorte, sua criatura chamada Feijãozinho está por perto e o cura. Alan invoca Papelon, que usa sua habilidade para fazer o javali. Sonolento, Alan invoca Thomas e o tigre feroz causa um dano massivo.
Ele comemora após derrotar o javali, mas a festa foi curta demais e aparece outro. Agora Alan está realmente encrencado, quando do nada surge sua criatura Wally para protegê-lo. A fera é nocauteada ao colidir com Wally, e aí sim Alan pode comemorar de verdade. Nesse momento, Alan sai do transe e se pergunta se tudo aquilo foi apenas um sonho. Ele pensa em como já se passaram 7 anos e sempre se perguntou como um invocador deveria agir. Outros jogos já explicavam esse tipo de coisa, mas essa não era uma opção para ele. Neste mundo, Alan terá que descobrir sozinho como desbloquear todo o potencial de um invocador. Ele percebeu que cada tipo de invocação foi criado para cumprir uma função específica. Na batalha, cada tipo tem sua função, os insetos aplicam buffs, as bestas são ofensivas, os pássaros coletam e repassam informações, as plantas cuidam da cura e as pedras são a defesa. Essas criaturas permitem que Alan cumpra todos os papéis de um grupo típico completamente sozinho. É isso que faz do invocador algo tão incrível. Alan percebe porque recebeu a habilidade divina de armazenamento exatamente agora. É porque vai precisar de uma montanha de pedras mágicas e não daria para ficar carregando tudo no bolso. Então ele entende a verdadeira natureza dos seus poderes, tem um exército imbatível de criaturas à disposição, capaz de resolver qualquer situação. Esse é o poder supremo, Ki. Esse cara é mais forte até que o Lorde Demônio. Valeu por assistir o resumo. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal.